Bom dia, senhoras e senhores. Me chamo Thiago Gouveia e hoje vou trazer um dos primeiros livros que eu li sobre educação financeira e como isso acrescentou para mim e para minha vida. O nome do livro se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, por Gustavo Cerbasi. Não é um dos livros mais famosos dele, mas é um dos livros que foi parar na minha mão, por assim dizer, primeiro. Eu tive um acaso de conseguir esse livro, li, e isso foi bem interessante, porque ele apareceu bem no momento em que eu estava me mudando para a minha casa junto com a minha namorada e hoje esposa. E ele já inicia o livro com algumas frases de efeito bem interessantes, que são, por exemplo, grande parte dos problemas de relacionamentos entre marido e mulher começa no dinheiro, no excesso ou na falta deles. E o dinheiro raramente aparece como um vilão. Então ele conta casos de que situações aconteceram que o problema era o dinheiro, mas não parecia ser o dinheiro. O livro é dividido inicialmente em 3 partes, alguns capítulos por cada parte, mas a primeira fala de uma união financeiramente feliz, a segunda de um planejamento ao longo da vida e o terceiro um futuro a 2 mais rico. Então vamos para a primeira parte, primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele já traz logo de cara a questão de perfis financeiros. Eu já vi diversos outros tipos de perfil financeiro, esse é um mais voltado para a ideia de como eles se relacionam. Então ele fala de um perfil poupador, perfil gastador, perfil descontrolado, perfil desligado e o perfil financista. E ele explica cada um desses perfis e o que eu acho mais interessante, que logo em seguida ele correlaciona cada um desses perfis entre si, mostrando os pontos fortes e os pontos fracos entre eles. Por exemplo, eu me encaixo mais ou menos em poupador, minha esposa talvez em desligada, para um poupadora. Aí aos poucos eu fui influenciando ela para que ela buscasse um pouco mais de conhecimento financeiro, buscasse tomar cuidado com determinadas coisas. E hoje eu acho que está dando bem certo a nossa vida financeira. A gente está conseguindo tocar alguns projetos bem legais. E é isso aí, vamos ver. E espero que continue dando certo pra gente. Vamos lá, vamos tocar. Esse aqui é mais um projeto que ela tá me dando bastante apoio. E é isso aí. Vamos pra frente. Geralmente ele coloca da questão de dificuldades de planejamento. No capítulo 2 ele começa assim, né? Que famílias não costumam ter uma ideia de um planejamento do que eles querem a curto, médio e longo prazo. E nesse capítulo ele fala exatamente da questão de educação financeira e comprometimento com esse planejamento. No capítulo 3, ele fala da questão de finanças do namoro e do noivado, como as finanças de namorados se transformam para finanças de gente que está noivando, para depois finanças de casamento, apesar de que nesse aspecto ele trata só os 2 iniciais, namoro e noivado. E ele fala, durante o namoro, que atitudes tomar. Por exemplo, ele coloca a questão de dividir a conta. Você, como homem, divide a conta, ou paga sempre, e a mulher, como tal, costumeiramente no nosso país, quem paga a conta é o homem. Então, você como mulher, você paga a conta, você pede para dividir a conta, isso é um problema? De acordo com o colocado no livro, não deve ser, além de outras coisas que ele coloca, que geram um estímulo a pensar a respeito, a transformar isso na gente. Ele fala de finanças do casais, quando as pessoas são recém-casadas. Vale a pena juntar essas finanças? Que preparos isso devem ter? A questão de gastos. Vocês conversam sobre os seus gastos? Vocês planejam um orçamento juntos? Vocês planejam os cortes juntos? Vocês fazem as escolhas juntas? Estar de acordo com isso é muito importante e ele frisa bastante isso. E também ter metas conjuntas. Vocês podem ter as metas separadas, mas ter as metas conjuntas para que o casal ande comum no final das contas. E também coloca a questão de construir independência financeira e como fazer isso. Aí ele inicia a questão de, primeiro, ter uma renda maior que o seu gasto e investir a diferença.
e também ensina onde você pode procurar poupar para conseguir uma melhor questão desse gerenciamento da sua renda. Por exemplo, a questão do carro, a questão do supermercado, de levar lista de compra, de saber onde é que você está gastando cada um dos seus coisas. Ele fala até uma coisa que para mim não serviu, eu já tentei, que é você tentar mapear tudo que você gasta. Tudo, até os centavos que você guardou no bolso estão mapeados. Mas isso me dá uma dor de cabeça tão grande, mas para algumas pessoas pode ser justo, e ele explica a técnica e sugere também que é onde você pode conseguir transformar a sua vida nesses casos. Aí ele fala da questão do carro ser um passivo e a questão da diferença entre comprar ou alugar uma casa. No caso, a casa pode ser a questão do financiamento principalmente, como já foi falado em vídeo anterior. Aí ele entra num capítulo um pouco mais longo, que ele fala das finanças com relação aos filhos. E ele fala o que muda. No final das contas, tudo muda. O supermercado vai mudar, os gastos aumentam, o que você planeja como economia para o futuro, o seu lazer agora é diferente. Você não vai mais sair com os seus amigos para, por exemplo, quem gosta de sair para beber ou para show, dificilmente vai fazer isso agora tendo filho. E ele fala também em questão de regras de consumo para o seu filho, o que você considera como correto ou não que o seu filho consuma, que o seu filho tenha, o que você considera como exemplo também de educação financeira para o seu filho e como você vai estimular isso para ele. A questão de discutir o dinheiro com ele, se a mesada, se você vai dar a mesada ou um limite de consumo também. Aí ele parte num outro capítulo, quando ele termina de falar disso, ele vai para a terceira parte, que é a parte final do livro, que ele fala cuidando dos imprevistos, por exemplo. Você pega emprestado, e esse pegar emprestado ele discute os diversos tipos de créditos que o mercado oferece e o preço desses créditos, ou ele fala da reserva de emergência, que é tratado em outros temas que eu posso trazer no futuro, que justamente tomam esse cuidado, tomam essa característica para que você possa comprar boa parte das suas coisas à vista. Ou será que vale a pena pegar emprestado o dinheiro? É algo bem específico a se pensar, é algo que pode mudar completamente o seu dia a dia. Ele fala de investimento, questão de taxa de juros e juros compostos. E quem pode ajudar? Corretora de valores, consultores financeiros, e eu coloco aqui um pouco da minha ideia de por conta própria, se você tiver interesse de procurar informação por você. Que eu fiz muita coisa da minha vida por conta própria e até hoje parece que está dando certo. E quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu tenho muito mais a aprender e vamos lá. Suas estratégias. Quais estratégias você tem? O que você faz em determinados aspectos da sua vida? Por exemplo, se você é solteiro, se você é casado sem filhos, ou se você é casado com filhos, e qual o estágio dos seus filhos? Se eles são crianças, se eles são adolescentes ou se eles são adultos, porque cada um tem um aspecto completamente diferente do outro. Em termos de colégio, suponho eu que adolescentes têm o colégio mais caro, mas crianças têm outros cuidados, e se seus filhos já são adultos, você volta a ter a sua renda só para você, e isso faz muita diferença no seu dia a dia e nos seus planos, questão de viagem, questão de o que você quiser fazer. E também ele discute os valores que você tem que criar ao longo da sua vida. Por exemplo, questão de saber gerenciar suas tentações aos gastos, buscar sair da sua rotina um pouco com questão de casal, porque manter essa rotina sempre, isso não necessariamente faz bem para a sua vida como um casal. Então sair disso de vez em quando, poder fazer nem que seja uma viagem curta de final de semana, ou alguma coisa do gênero. Questão de sonho de consumo, a gente tem que esquecer porque é um sonho de consumo ou postergar? Será que a gente tem condições de estar levando esse sonho de consumo para frente agora? E a questão do pagar-se primeiro. Pagar-se primeiro é uma expressão muito boa e muito interessante, que é você recebe o seu rendimento do mês e você separa o que você vai investir e mantém-se com o que sobra. Então você já fez o seu investimento, você não vai investir o que sobra, e sim você sobrevive com o que você tem depois que você tira o seu investimento.
E no final ele fecha o livro com administrando o seu sucesso, administrando como você vai chegar lá, que é a questão de lidar com o consumo menor, que é a questão de administrar a sua independência financeira, caso você já tenha, para que ela não se esvaia muito rápido, porque isso é um cuidado que tem que ter. Ela tem que se auto-manter, mesmo que você esteja fazendo retiradas constantes, dependendo da situação. E ele fecha também com duas frases muito interessantes, que é: a busca de um futuro financeiramente estável e seguro traz paz. E uma outra que é bem interessante, que fala do esforço. Dizem que sou um cara de sorte, só sei que quanto mais me esforço, mais sorte tenho. Ela é de um jogador de golfe famoso chamado Jack Nicklaus. E atualmente é uma frase de efeito bem interessante, que ela mostra que a sorte é diretamente proporcional ao seu empenho no seu objetivo. E aí eu estou trazendo uma parte nova que me deu ideia de falar o que eu aprendi com esse livro, o que esse livro me ensinou. Que eu li esse livro logo que eu estava saindo da casa dos meus pais e eu estava namorando. Hoje eu sou casado. Eu tentei fazer minha esposa ler esse livro, um estímulo a ela. Ela não quis naquele dia, mas atualmente ela tem buscado um pouco de educação financeira, e isso é muito bom, porque eu sinto que eu posso conversar melhor dos nossos planos, não só meus, obviamente, com ela. Isso me traz um certo conforto, eu acho muito bom. Eu busco conversar sobre finanças com ela, tento não deixá-la nunca de fora das minhas escolhas e principalmente tento estimulá-la a fazermos escolhas juntos, o que eu acho extremamente importante. E fazer planos, mesmo com incipientes, fazer planos, porque às vezes tirar da cabeça e colocar no papel faz uma diferença muito grande. E tem outros aprendizados, eu acho que principalmente a questão de filhos, eu acho que quando a gente tiver, vão ser aprendizados muito interessantes reler esse livro. E é isso aí, vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia e é isso. Valeu!